Olá, senhores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Direito de Fato. Meu nome é Kleber Chaves, sou advogado e hoje eu quero tratar com os senhores em relação à recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, adoção de algumas medidas contra a propagação do coronavírus. No caso, são medidas relacionadas, são recomendações, né, como o nome já diz, recomendação do Conselho Nacional de Justiça, relacionadas à prisão provisórias, que são aquelas prisões antes do trânsito em julgado. São, no caso do exemplo da prisão em flagrante, que é aquela que o indivíduo é preso logo após ao delito, ao cometimento do delito, ou mesmo cometendo o delito, né, que é a prisão em flagrante. A prisão temporária, que é aquela prisão onde o delegado pode pedir para o juiz, em caráter excepcional, para que seja feita alguma diligência, investigação referente tal queixa-crime, enfim. E vamos dar uma atenção maior no tocante à prisão, que é uma das modalidades das provisórias, que é a prisão preventiva. Que a prisão preventiva, ela está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal. Para que um juiz fundamente essa prisão preventiva, né, para um indivíduo que está sendo acusado, ou que foi preso em flagrante, ou que uma prisão temporária possa ter convertido em preventiva, ou que uma prisão em flagrante seja convertida a preventiva. Para o juiz motivar essa prisão, fundamentar os motivos dessa prisão, ele tem que atender basicamente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, conveniência da instrução do processo, ou mesmo para assegurar o andamento do processo, como, por exemplo, para os senhores entenderem, para quem não é da área do direito, vamos imaginar o requisito da conveniência da instrução para assegurar o andamento do processo. O indivíduo no qual ele não tem residência fixa, a documentação desse indivíduo está duvidosa, então não tem como ter certeza que vai localizar essa pessoa para uma instrução, para que seja interrogado, ou que futuramente haja prova contra esse indivíduo de estar localizando para efetuar a prisão. Então, para isso, o juiz acaba que prendendo preventivamente, né, uma das hipóteses. Dito isto, senhores, agora, que é no caso que nós estamos enfrentando a pandemia, além dessa prisão, ela ter o caráter excepcional, não é um simples fundamento que o juiz pode utilizar para cercear a liberdade do indivíduo preventivamente, até porque ele não é condenado, ainda não se prova, no caso, poderia ter até indícios de autoria, mas não tem materialidade, não se prova exatamente, né, não é um condenado, né, um preso condenado. Então, essa prisão ela tem um caráter excepcional, só em alguns casos extremos, assim, para poder prender, né, tirar a liberdade daquele indivíduo, né, vamos dizer assim. Devido à pandemia, o Conselho Nacional de Justiça, ele, no caso, ele recomendou ao Conselho da Magistraturas, né, aos tribunais, que sejam adotadas algumas medidas, como, por exemplo, com o objetivo de não propagar mais ainda essa doença, como, por exemplo, a reavaliação dos presos
dos presos preventivamente, né, aqueles indivíduos que estão presos de forma preventiva, para que seja reavaliado, reanalisado a cada caso, né, se precisa, se preenche de fato os requisitos, sendo de forma excepcional e ainda mesmo para prevenir a doença, né, que seja reavaliado as prisões preventivas, se aquele indivíduo pode ou não ficar em liberdade. Né, o artigo 319 elenca algumas medidas adversas da prisão restritiva de liberdade, tendo prisões restritivas de direitos. Sendo assim, o indivíduo, o juiz, ele pode ver se o indivíduo preenche requisitos para responder em liberdade, né, que na ocasião anterior ele ficou preso preventivamente. O CNJ pede para reanalisar, reavaliar e deixar somente preso preventivamente aqueles casos mais significativos, de maior importância, crimes de grave ameaça e violência, né, como vamos dizer aí, alguém acusado de um crime de homicídio, de estupro, né, da Lei Maria da Penha, que é no caso com a ameaça, com a agressão contra a mulher, né, que é a violência doméstica e familiar, que ainda eu vou falar um pouquinho disso neste vídeo. E reavaliando essas medidas, o CNJ impõe que seja avaliado as condições também do preso. Pessoas que no caso, são idosos, com doenças pré-existentes, pessoas que o indivíduo preso que tenha doença como HIV, doença renal, né, doenças respiratórias, também mulheres gestantes, lactantes, que são aquelas presas no qual ainda alimenta seus filhos, né, que amamentam, melhor dizendo, pessoas com deficiências, aquelas também mãe que são responsáveis por filho de menor de 12 anos, prisão preventivas também decretada, no qual, nesse curso, o indivíduo esteja preso por maior de 90 dias, e uma série de outras colocações e recomendações, né, que o CNJ impõe para não propagar, para colaborar com o momento que nós estamos passando. Dito isso, senhores, também foi suspenso por 90 dias aqueles indivíduos que precisam se apresentar, né, periodicamente, que fala que no comum aí a sociedade costuma dizer: eu vou assinar, eu estou em liberdade, mas estou assinando tanto tempo, né, que não precisa lá assinar a carteirinha, até para evitar filas, evitar propagação da doença, até porque os fóruns estão fechados também desde o dia 25, né, desde o dia 25 de fevereiro os fóruns estão fechados. Então, né, para que não propague a doença. Enfim, também, senhores, diante do que foi dito até agora, eu quero deixar claro que as medidas para prisão preventiva, ela é de caráter excepcional, como eu já falei, não sendo redundante, mas mesmo para fixar essa ideia, né? O juiz ele tem que fundamentar a sua decisão, o porquê daquele indivíduo ficar preso preventivamente. O 312, que elenca alguns requisitos, como já foi dito aqui, para que o indivíduo seja preso preventivamente. Agora, ademais, com a prisão, com a questão da pandemia que se agravou, além dos requisitos dos 312, o juiz também ele tem que se atentar nos requisitos impostos pela recomendação do CNJ, que é aquelas pessoas também que têm a doença crônica, né?
como já dito aqui. Os diabéticos também, né, que eu esqueci de falar, também essa doença, são pessoas, é o grupo de risco, considerado o grupo de risco, né? Cabe aí para essas pessoas uma reavaliação, né? Porém, o que, que acontece? Na prática, essa reavaliação estão sendo feitas pelos juízes. Só que não está tendo o contraditório e a ampla defesa, né? Porque o advogado ele não atuou naquele caso, né? Vamos imaginar alguém que não tenha ainda impetrado uma medida libertatória, que seria um relaxamento da prisão, uma revogação da prisão cautelar, né? Mais precisamente uma revogação da prisão preventiva. Ou mesmo um relaxamento da prisão ilegal, uma prisão em flagrante ilegal, né? Caberia esse relaxamento. E ainda, agora ganhou mais força esse caráter excepcional, uma vez que tem que se atentar se esse indivíduo preso, ele se enquadra nesse grupo de risco, né? Sendo assim, o juiz ele vai analisar com mais cautela e a possibilidade daquele indivíduo, né, não sendo um periculoso, um criminoso habitual, ou que seja de crime de violência e grave ameaça, ou da Lei Maria da Penha, no caso que agrediu de vias de fato a esposa, né, o juiz ele deve libertar essa pessoa para que responda em liberdade, em crimes menos graves. Obviamente que para caracterizar a doença, né, dos indivíduos presos, eles vão ter que passar por profissionais da medicina para avaliar, né, para ver se preenche os requisitos e provar aquela necessidade. E também o juiz da execução vai analisar o caso, se é caso ou não, fundamental ou não, a manutenção da prisão desse indivíduo, né? Sendo assim, essa reavaliação, cabe medidas libertatórias aí para esses indivíduos e, ao meu ver, em detrimento a algumas decretações de prisões que eu venho acompanhando, um número expressivo aí, significante de indivíduo preso que, ao meu ver, tem o direito de responder em liberdade, até prisões que foram decretadas anteriormente à pandemia. Hoje o caráter da excepcionalidade está sendo visto com um olhar com maior afinco, um olhar mais atencioso para essas questões. Eu acredito que muitos dos indivíduos presos preventivamente atende esses requisitos para responder em liberdade. Dito isso, senhores, fica aqui minha dica, que se tiver um familiar ou algum conhecido, um ente querido da família, ou pessoas que tenham doença e que se encontram em unidade prisional, cabe uma consulta com seu advogado para que possa pleitear esse direito, né? E não até mesmo porque o cara roubou, tem que ficar preso, tal. Cada um tem que pagar a sua pena, mas preventivamente, em caráter sendo essas prisões de caráter excepcional, e se esse indivíduo pega alguma doença dentro da unidade prisional, ou que venha passar, é melhor ele se resguardar em casa, tendo em vista, até esquecendo de falar, que tanto na Lei Maria da Penha, cabe as medidas protetivas contra a mulher. Então, ao invés do juiz decretar a manutenção da preventiva, ele pode, e eu acredito que o olhar dos juízes estão atento a isso, de decretar uma medida protetiva, né? Porque vai estar atendendo o motivo. O motivo da prisão é resguardar a integridade da mulher, né? Então, o juiz proferindo uma medida protetiva, ele vai estar resguardando
tanto a integridade da mulher quanto do indivíduo que não tem necessidade para a manutenção daquela prisão. Também, ademais, nos outros crimes que não seja na questão da Maria da Penha, da violência doméstica, cabe as medidas alternativas, as penas alternativas, as medidas elencadas no 319. Então, medidas diversas da prisão, onde o indivíduo também pode ser decretado também uma prisão domiciliar para aquele indivíduo, né? E falando já de prisão domiciliar, tem também a questão o indivíduo que estiver preso e for constatado por laudo médicos, né, profissionais da área da saúde, que aquele indivíduo está com sintomas com suspeita de estar portando o vírus do Covid-19, ou que seja provado que aquela pessoa está com o Covid-19 e também os suspeitos, ela tem o direito de que cumpra sua prisão em regime domiciliar, né? Então, assim, senhores, para o vídeo não ficar muito extenso, né, fica aqui minhas dicas, minhas considerações. Agradeço pela atenção, espero ter esclarecido, espero ter ajudado com alguma informação. E agradeço e forte abraço para vocês e até os próximos vídeos. Obrigado pela atenção. E por gentileza, dê um like, clica no sininho, né? Se inscreva no canal que eu vou estar postando vídeos de práticas penal, na área penal. Vou também falar de assuntos aleatórios, jurídicos, de interesse público, para que possa agregar com alguma informação, né? Então, se inscreva no canal para ficar atualizados aí das dicas. Obrigado e até logo.